Existem várias formas de organização econômica, existem as empresas, a gente chama empresas limitadas, né? Companhia limitada, sociedades anônimas, sociedade em cota de participação, empresa unipessoal, EIRELI, microempreendedor individual. Então existem várias formas e entre essas existem as ONGs, né? As organizações sociais, e entre as diversas formas de organização econômica tem as cooperativas. Cooperativas que andam crescendo, impactando muito a economia goiana. Então, cooperativas é o tema do Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 22 horas, às 10 da noite. Estamos aqui sempre levando para você o melhor da programação da televisão goiana, né? Da televisão brasileira para você. Sempre um tema muito importante, tá? Com especialistas, com profissionais, gente de alto gabarito, que leva para você informações úteis, muito úteis para você e sua família. Hoje, por exemplo, vamos falar de cooperativas ou cooperativismo, né? Vamos falar aqui com o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, ele que também é presidente do Sistema S das Cooperativas, o Sescop Goiás, o Luiz Alberto Pereira. Muito obrigado, Luiz, pela presença. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco de cooperativismo. Cooperativismo. Pois é, como está o cenário das cooperativas em Goiás? Está crescendo, diminuindo, estagnado? Crescendo muito. O cooperativismo, à medida em que as pessoas conhecem esse modelo, elas vão aderindo a esse modelo, seja como consumidoras de produtos e serviços de cooperativas, ou seja como participando de uma empresa cooperativa também como cooperado. E isso vem num ritmo aí muito bom. Nos últimos 10 anos nós crescemos 301%. Mesmo com a pandemia teve crescimento? Aliás, a pandemia ela até aumentou essa velocidade de crescimento. É normal nas crises as pessoas procurarem se agrupar ou procurarem pessoas que tenham confiança. Então, nas crises, geralmente, isso já é histórico, as cooperativas crescem. Veja bem, durante a crise, os bancos eles se retraíram, né? Seguraram os empréstimos com medo do risco. As cooperativas não. As cooperativas alongaram as dívidas dos seus cooperados, repassaram aqueles auxílios emergenciais, deram seus próprios auxílios. Então, nesses momentos de crise, nós temos crescido muito. E não foi diferente agora com essa última crise, de modo que nós crescemos aí nos últimos 10 anos, mais de 300% em faturamento, e hoje nós já representamos quase 10% do PIB goiano. Nossa, e esse crescimento implica em geração de empregos, de renda? Como é que é? Qual o impacto social desse crescimento das cooperativas? Bem, uma cooperativa ela é muito importante na geração de riqueza, renda e empregos, principalmente no aspecto local, porque ela tem um efeito multiplicador, né? A renda que é gerada numa cooperativa, ela fica naquela localidade, então ela sai da cooperativa e vai perpassando outros setores. O cooperado que recebe de uma cooperativa o seu rendimento, ele vai comprar no mercado local, porque é um rendimento diluído, não é um rendimento concentrado, que ele tem um volume de recursos que ele possa mandar para o exterior ou aplicar em bolsa de valores. Então toda a sociedade ganha, a pessoa da padaria, a pessoa do supermercado, aquele da borracharia, da loja de construção civil. E além disso é um gerador de empregos muito grande, porque as próprias pessoas podem empreender. Nesse momento agora de retomada da economia, nós temos uma parceria muito grande com outros S's, né? O SEBRAE, o SENAI, o SENAR, e com o governo do estado, através das secretarias da retomada e indústria e comércio, gerando novos empreendimentos
cooperativos, o que a gente chama de Incuba-Coop, ou seja, orientando esses arranjos produtivos que existem nas cidades a constituir, a se formalizarem em forma de cooperativa. Hoje nós já temos em Goiás 400 mil cooperados, ou seja, nós influenciamos a vida aí de cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas. Quais setores hoje estão abrangidos pelas cooperativas? As cooperativas praticamente atuam em todos os setores da atividade econômica. Didaticamente, lá na OCB, a OCB dividiu em 7 setores. Os principais são aquelas cooperativas que trabalham no agronegócio. Quando a gente vai, por exemplo, para o sudoeste goiano, a gente vai passando a rodovia assim e vê Cooperativa Agrícola de Rio Verde. Então, no setor agrícola parece que já é tradicional. Tradicional. Isso, né? Nós temos uma cooperativa âncora aí, que é a Comigo. Comigo, que está entre as 30 maiores cooperativas do Brasil, empresas do mercado agrícola do Brasil. Eu acho que, se não me engano, é a 8ª ou 9ª do Brasil cooperativa. Nós temos outras em Morrinhos, nós temos em Mineiros, nós temos em Piracanjuba. Essas agrícolas. Agrícolas. E temos também o pessoal, essas agrícolas, quando trabalham com soja, elas têm um volume maior, por isso você destaca essas quando você viaja. Mas nós temos muitas pequenas cooperativas de produtores de leite. E essas fazem um trabalho social até mais importante, porque ela reúne a produção daqueles pequenos produtores para poder ganhar escala e para poder vender melhor no mercado ou até industrializar. Então, na questão agrícola, é um local onde o cooperativismo adapta muito bem. E na esteira do agrícola vem as cooperativas, né, de crédito. As cooperativas de crédito também estão crescendo muito, estão extremamente profissionalizadas e competitivas. Como é que é? Existem várias cooperativas de créditos ou formando uma rede? Porque parece que há uma certa integração entre diversas cooperativas, existe? Na verdade, nós temos cooperativas que estão em sistemas, cooperativas separadas, singulares, mas que estão em sistemas. E aí você deve conhecer mais o sistema Sicob, o sistema Sicredi, o sistema Cressol. E outros pequenos sistemas também, Ailos, Credicis, mas são cooperativas que se já uniram no sistema, mas cada um é independente. E temos aquelas que não estão em sistemas, que são as chamadas cooperativas solteiras. Mas, na verdade, nós temos cerca de 780 cooperativas, mas os maiores sistemas estão no Sicob, Sicredi e Cressol, o que dá uma capacidade... Isso no setor de crédito. De crédito. E a vantagem de ter um sistema é que você padroniza os seus processos, você reduz custos e você se protege no sistema. O sistema ele é todo intercooperado, né? Ele tem as suas responsabilidades solidárias um com o outro, então isso dá uma força muito grande para aquelas cooperativas que estão nesses grandes sistemas. Uma cooperativa de crédito, que tipo de custo deixa de existir em relação a um banco convencional? As cooperativas, elas não pagam imposto. O imposto de renda da cooperativa, o PIS, o COFINS, ela não recai esse imposto. Isso faz com que o custo dela seja menor. Porque, na verdade, a cooperativa, a gente pode dizer que é uma ficção. Ela serve para unir os cooperados. Na verdade, a tributação está no cooperado. Então, você não pode tributar o cooperado e a cooperativa, porque a cooperativa está apenas reunindo, fazendo o papel de reunir a produção, ou reunir o recurso dos cooperados e aplicar aqueles recursos, ganhar escala com aquilo e prestar serviço para os próprios cooperados. Então, ela não deve ser realmente tributada. A cooperativa, se ela tiver algum resultado positivo, ela tem que distribuir para os cooperados. Exatamente. Aí os cooperados que pagam a tributação. Daquele resultado que ela tem, ela tira parte para as suas despesas administrativas, né, de própria manutenção, parte ela em planos de investimento, em tecnologia, em expansão, e aquilo que sobe, ela retorna para os cooperados. Então, veja, a função dela é só organizar a produção e as finanças dos cooperados, por isso que ela tem esse tratamento diferenciado. Aqui em Goiânia a gente viu também que tem, a gente já conversamos aqui nos bastidores, tem ainda a cooperativa de saúde, né, no caso a Unimed, não sei se tem outras, e também imobiliária, cooperativa imobiliária.
Nós temos as cooperativas de saúde, que as mais conhecidas são as Unimedes, mas temos também as de odontologia, né? Que são bem fortes. E temos aquelas cooperativas que trabalham na área de home care, com técnicos de enfermagem, enfermeiros, e são muitas que trabalham nesse ramo também. E as cooperativas de infraestrutura, são aquelas que se dedicam à produção de imóveis, apartamentos e casas para os seus cooperados. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta e vamos ver como a pessoa deve proceder para criar uma cooperativa, se alguém tem interesse, se é possível também, né? E quais setores da economia caberia aí uma nova cooperativa. Já, já. Com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10 da noite, e também nas redes sociais, no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, no canal da PUC TV Goiás também no YouTube, e lá nas redes sociais, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Estamos lá, vai lá, curte o nosso. Sugere tema aqui para nós, para a gente debater, convidados também, tá bom? O programa é feito, né, para servir a nossa comunidade, servir você, que é o nosso telespectador, você que tem, né, o poder de comando aqui desse programa. Manda sua mensagem que nós obedecemos, tá bom? Então, hoje nós estamos falando de cooperativismo, que também é sugestão aí dos nossos telespectadores, dos nossos parceiros aqui do Papo Dinâmico, um tema muito interessante, cooperativismo. Estamos falando desse tema aqui com o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB Brasil, Seção Regional Goiás, e também do Sescop Goiás, Luiz Alberto Pereira. Então, quais setores qualquer setor da economia pode abrir uma cooperativa ou existem algumas restrições? Praticamente todos os setores são passíveis de criar uma cooperativa, porque a cooperativa é uma associação de pessoas. Basta ter, às vezes, pessoas que têm a mesma habilidade e elas montam a cooperativa. Por exemplo, nós temos cooperativa de bordadeiras, cooperativa de artesanato, ou seja, juntam pessoas com a mesma habilidade, fazem as suas produções e vendem em conjunto, né? É muito mais fácil comercializar. Ou tem uma produção também. O exemplo dos produtores de leite, que individualmente são pequenos, não têm poder de barganha, não têm mercado, e quando se juntam, formam uma cooperativa. Nós temos exemplo de cooperativa de plantadores de mandioca, né? A nossa Cooperabs ali de Bela Vista. As pessoas trabalhavam individualmente, faziam a sua farinha, seu polvilho, ia para a beira da estrada vender em sacolas para as pessoas que passavam. Resolveram montar uma cooperativa, hoje vende grandes quantidades, já com a marca própria, para grandes supermercados. Então, praticamente toda atividade, a não ser aquelas que têm alguma regulamentação legal, exemplo de corretores de seguro, né, de seguradoras. Hoje ainda não tem essa possibilidade, mas já está até se trabalhando para normatizar isso. Então, o que precisa? Primeiro, pessoas que tenham habilidades em comum ou tenham um arranjo produtivo, tenham interesse, né, de montar uma cooperativa, porque é uma sociedade diferente em que todos são donos, então tem que se ficar aderente às regras. E uma coisa muito importante, professor, que não pode esquecer, como toda atividade econômica, para montar uma cooperativa você tem que ter viabilidade econômica. Não adianta, por exemplo, você ir montar uma cooperativa, vamos dizer, de produtor de leite, onde não tem uma bacia leiteira. Ali não é o modelo que é errado, né? A atividade é que está errada naquele local, não tem viabilidade. Por isso que nesse programa Incuba Coop, que nós trabalhamos em conjunto com o Sebrae está junto, fazendo, quando tem esse interesse, a gente vê que tem o interesse, tem a motivação, para ver se tem a viabilidade. Porque sem a viabilidade não adianta ter o interesse. Como funciona a cooperativa? Porque tem os cooperados e deve ter um comando, uma direção. Como é que é feita essa direção? Como é que é escolhida essa direção? Um dos princípios, o cooperativismo é uma sociedade econômica que é regida por 7 princípios. E um dos princípios, salvo engano, é o primeiro, chama-se gestão democrática. Então, todos os cooperados, eles têm direito a votar e ser votados.
E isso é feito através de uma assembleia, né? Previamente, aqueles que têm aptidão e interesse em ser administradores se colocam como candidatos e o Para restante ser administrador vota. tem que ser cooperado. Tem que ser cooperado. Tá. Aliás, vai ser do conselho de administração. Às vezes pode permitido contratar um administrador... Um CEO pode ser contratado. Pode ser contratado, não precisa Ok. necessariamente... Só que ele não tem direito a voto, ele pode ser, Não. ele não participa do conselho de administração. Não participa do conselho de administração. Então, a diretoria então tem o quê? Um presidente, um tesoureiro, um secretário? Como aonde? É variável. No cooperativo de crédito, onde eu conheço bem, tenho mais experiência, onde já fui presidente, nós temos um conselho de administração com presidente, vice-presidente, geralmente varia de 7 a 15, né, componentes, tem um conselho fiscal, né, e aí nomeia-se uma diretoria executiva. As cooperativas de crédito hoje são altamente profissionalizadas e elas trabalham nessa governança já Essa instituída. diretoria executiva pode ser remunerada? Sim, ela é remunerada. Os membros do conselho, não? Os membros do conselho recebem participação em reuniões, que é o chamado cédula de presença. No setor público é jetons. No setor público, então lá a gente chama de cédula de presença. Ah, ok. É uma diária por participar da reunião. Para ok. poder remunerado pelo tempo que ele está dedicando à sociedade que é dele, mas é de todos os outros. E os diretores, sim, podem ter um salário. Uma remuneração geralmente, não regular. pode, como devem ter, porque são profissionais e o que a gente prega é que sejam profissionais que entendam do mercado para gerir o negócio com qualidade. Além dos diretores, que são contratados como empregados, pode ter também empregados, de um modo geral, para cuidar da limpeza, segurança. Não, e os próprios, por exemplo, o caixa, o gerente gestão. de uma cooperativa de crédito, geralmente ele é cooperado naquela cooperativa que ele trabalha, mas ele não precisa ser necessariamente um cooperado. Tá, e qual a vantagem de ser cooperado? Bem, você ter seu próprio negócio. Você pode não estar na gestão, mas o negócio é seu. Como o negócio é seu, tudo que você ajuda a produzir ali para aquele negócio, você tem de volta o resultado. É esse que é o grande negócio. Um cooperado de uma cooperativa de crédito, ele coloca lá suas economias, suas reservas, ou ele dá preferência para a cooperativa de crédito na hora de pegar um empréstimo, ele tem as taxas de juros e tem as taxas de aplicação, mas aquilo depois digerido vai gerar um resultado. Num banco comercial, para quem que vai o resultado? Para o grupo de acionistas. Nas cooperativas vai para os donos, que são esses cooperados. Mas como é que fecha a equação numa cooperativa de crédito, né? Porque o investidor ele tem interesse em ter maior renda. Isso. E o quem capta, quem quer pegar o dinheiro emprestado, quer pegar com menor taxa. Como é que equilibra isso? É uma pergunta interessante. A cooperativa ela tem que equilibrar uma remuneração razoável, né, para quem investe e um juro mais baixo para quem pega emprestado. Quando essa equação ela fica desequilibrada, vem de volta a compensação no resultado. Porque eu posso investir na minha cooperativa e talvez na média ganhar um pouco menos, mas quando você soma o resultado, você vê que a remuneração final foi maior. Tem exemplo de cooperativas que, para quem está no mercado financeiro conhece bem isso, lá a pessoa aplica e recebe 100% de CDI. Depois, quando você soma o resultado, aquilo acresce mais 30% de CDI. Então, corresponde a você ter aplicado a 130% do CDI. Mas a cooperativa ela precisa, a diretoria que gera o negócio, precisa realmente fazer essa equação balanceada. Ter uma boa remuneração para o aplicador, seja na cabeça ali mesmo, seja no resultado, e reduzir o máximo os custos com taxas e tarifas dos seus cooperados. Ok. Existe uma legislação específica para a cooperativa? A legislação geral do cooperativismo é de 1971, que é a Lei 5764. É uma lei normal, ordinária, mas que ela já vem se mantendo. Agora, determinados ramos do cooperativismo têm suas leis específicas, seus marcos regulatórios específicos. Por exemplo, as cooperativas de saúde são regulamentadas pela ANS, que regulamenta o valor do plano, reajuste do plano,
e muitas outras coisas. As do crédito são regulamentadas pela famosa Lei Complementar 130, né, que ela estabeleceu os marcos, ela diferenciou as cooperativas de crédito do mercado financeiro comum e veio dar muito força, muita ênfase nessa questão da governança, da segurança, né? A partir dela foi criado o FGCOP, que é o Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito. Então, o cooperativo de crédito ganhou um grande impulso e uma grande importância, o principal, uma grande segurança, uma grande profissionalização depois dessa lei complementar. Ok, e aí como é que é feita a prestação de conta? Há uma assembleia? Como é que é feito? Normalmente há uma assembleia anual, né? Geralmente em março, abril, as cooperativas precisam chamar por edital todos os seus cooperados e apresentar ali os dados contábeis, balanço, demonstração de resultado, plano de investimento. Tem que publicar o edital, extrato do balanço em jornais de grande circulação, diário oficial? As cooperativas que tem cooperativas, depende do movimento, do volume de movimentação. Depende do volume de ativos e do tamanho, da envergadura. Então está relacionado com pequena, média ou grande empresa. Mas assim, grosso modo, não precisa. Grosso modo, elas colocam no site, por questão de transparência, que deve ter muito, mas só faz a convocação do edital, aí os cooperados vão conhecer esses números através da Assembleia, onde tudo isso é exposto, tem a oportunidade de questionar, vota-se aí como vai ser a destinação das sobras, se vai mais para o fundo de reserva, se vai mais para isso, ou seja, é a Quem parte decide democrática. Isso é a Assembleia ou é o Conselho de Administração? Não, tem definições que são da Assembleia, né? Votar quem dirige a Assembleia, votar a remuneração global da diretoria da Assembleia, votar a destinação das sobras, né? É a Assembleia que faz isso. Tem algum órgão público que fiscaliza isso, que acompanha essas cooperativas? No caso das depende do setor, né? Isso. No caso da saúde é a ANS, no caso de crédito é o Banco Central, né? Okay. E as demais não tem, a OCB faz esse trabalho de acompanhamento. Entendi. Mas não tem essa regulamentação tão rígida como tem o crédito e a saúde, até pelas características dela, né? Uma cooperativa de crédito, se tiver um problema, ou um banco, se tiver um problema, isso é muito pior, para a economia é um estrago grande. A de saúde tem uma responsabilidade. As outras têm responsabilidade também, mas não tem tanta vigilância assim. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta e vamos ver aí os objetivos das cooperativas, né? Por que tem que ter cooperativa ao invés de ter outro tipo de organização econômica? Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10 da noite. E também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Estamos hoje falando de cooperativismo com o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB Goiás, e o Siscop Goiás, Luiz Alberto Pereira. Então, Luiz, como é que... por que se cria uma cooperativa ao invés... Por que alguém toma a iniciativa de fazer uma cooperativa ao invés de abrir uma empresa ou criar uma ONG, por exemplo? Não, a ONG ela tem um objetivo social definido. A cooperativa tem os seus objetivos sociais, inclusive daqueles princípios que eu te falei, dos 7. O último princípio é o interesse pela comunidade. Então, toda cooperativa passa o ano inteiro preocupada em dar benefícios, seja na área da educação, da saúde, do assistencialismo até, para a comunidade. Então, a cooperativa ela não se descuida da comunidade, mas ela tem um objetivo econômico, né? E quando as pessoas se unem à cooperativa é para ganhar mais força econômica, realmente. Aquele exemplo do produtor de leite, uma coisa é você ter 300 litros de leite, né, por dia, e vender aí para uma indústria laticínio. Eles vão pagar o preço que eles quiserem, ele não tem poder nenhum de barganha. Mas se juntarem
todas as cooperativas, todos os produtores e ter uma produção de 400 mil, ele vai ter um poder de barganha muito maior, ele vai ser melhor remunerado. Então é para você ganhar força do mercado. E como você não dá conta de fazer isso sozinho, você junta com outras pessoas que têm o mesmo interesse comum. Por exemplo, hoje eu sou banqueiro, sou dono de banco, né, porque eu sou cooperado de uma cooperativa. Eu nunca seria banqueiro se fosse sozinho. Então, e nós hoje, como cooperativa, nós influenciamos no mercado. Às vezes, você influencia o banco comercial a diminuir o seu custo também. Nós regulamos o mercado porque aquele banco, se ele não baixar o preço, ele vai perder para a cooperativa. Então, mesmo que eu não faça operação na cooperativa, o banco vai fazer com uma operação menor. Além disso, as operações que eu tenho na cooperativa me rendem mais, né, em forma de resultados. Então, na verdade, toda cooperativa tem um interesse nela, um interesse comum, um interesse econômico. Não é um interesse, as pessoas confundem pensando que é uma ONG, né? Não, todos têm interesse econômico e juntando esse interesse potencializa. Então, na verdade, é essa. E quando você não dá conta de fazer sozinho, né, se nós dois tivéssemos dinheiro, nós podíamos montar um banco aí. Mas como, pelo menos eu não tenho, o senhor eu acho que tem mais um pouco. O senhor entendeu direitinho. O senhor tem uma percepção ótima. Então nós vamos juntar vários outros, né? Nós não vamos ser donos sozinhos, vamos ser milhares. Hoje tem cooperativa aí que tem 80 mil cooperados, 100 e tantos mil cooperados. Não somos donos sozinhos, mas somos donos e o nosso dinheiro rende mais. Uma cooperativa de crédito, em geral, o cooperado é aquele que participa com uma cota lá e tem interesse em ter rendimentos ou então usufruir dos serviços que essa cooperativa pode fornecer de crédito, e também de aplicações financeiras e tal. Mas ele geralmente é uma pessoa que tem outra atividade. Digamos que ele seja um professor, um médico, e ele participa lá da cooperativa de crédito, mas ele não está diretamente ligado à sua atividade profissional. Ele está tendo interesse de movimentar os seus ativos lá na cooperativa de crédito. O que é diferente, por exemplo, de uma cooperativa agrícola, onde o cooperado é aquele que tem... Quer dizer, ele participa da cooperativa com a sua própria atividade. Ele é um criador produtor de leite, então ele produz leite, então todo dia ele colabora com essa... A própria atividade da cooperativa é também a atividade dos seus cooperados. Nesse caso, a atividade do profissional que está lá participando da cooperativa é de cooperado mesmo. Ele exerce a sua participação como cooperado fazendo o que ele faz normalmente todo dia, como um médico, por exemplo. Nesse caso, o interesse dele, então, é só reunir forças. Eu não vejo muita diferença entre um cooperado. Existe diferença entre cooperados. Sua percepção está certa. Só vou discordar um pouco dos exemplos. Uhum. Um cooperado cooperativo de crédito, lá o produto dele é o recurso, ele coloca lá. O cooperado de uma cooperativa de produtor de leite, não é recurso financeiro, mas o recurso dele está traduzido em leite, então ele coloca lá. Mas ele coloca todo dia. Mas também o cooperado do crédito poderia... A diferença... O que é diferente... Eu não tenho ativo financeiro para todo dia aplicar no crédito. Quem me dera tivesse. Agora, eu concordo com você, é o seguinte, uma cooperativa de artesanato, essa sim, o cooperado é o trabalho dele. Isso. A diferença está aí. Alguns, o cooperado coloca seu ativo financeiro, que pode ser traduzido em leite, em soja ou em recursos na cooperativa, e pessoas lá administram esses recursos dele para dar mais valor a esses recursos dele. Então, esse é um caso. E existem aquelas cooperativas que a gente chama de trabalho e produção, que essas sim, eles trabalham e de acordo com o trabalho delas, eles são remunerados. Tem realmente essa diferença, mas ambas elas têm um sentido em comum. Então, é desse aí que eu estou querendo falar, desse sujeitinho que trabalha lá, né, no artesanato, por exemplo. Quais as garantias que ele tem como trabalhador ali? Ele tem algum... Essa pergunta sua é muito boa. Uhum. As cooperativas de trabalho, sim, como essas de home care, em que os cooperados são enfermeiros, são técnicos de enfermado,
enfermagem, elas, para não precarizar o trabalho, Isso. foi feita uma nova lei complementar à Lei 5764, a Lei 12.690, que define algumas regras para que não deixe precarizado aquele trabalho. Por exemplo, a pessoa não pode receber ordem de terceiros, né, só pode ter a determinação ali de alguém da cooperativa que pode determinar, você vai trabalhar ali, você vai trabalhar aqui. Eles não podem receber menos do que salário mínimo. E eles têm uma série de proteções na área trabalhista. Tem outros direitos, como o PIS, por exemplo, recebe PIS? Olha, eu não sei te precisar todos os direitos que eles têm, mas assim, tem uma legislação específica que os protege para que não sejam usados como uma precarização de trabalho. Porque senão isso vira trabalho escravo. Vira uma forma de você burlar a legislação, né? Porque aí você não paga FGTS, não paga INSS. Então, para evitar essa forma de precarização, que eu não vou te mentir, existe, já existiu, criou-se essa lei 12.690, que coloca algumas regras diferenciadas para essas cooperativas que vivem do trabalho das pessoas. Tem que ter pelo menos os direitos que um trabalhador comum teria que ter. Exatamente. Existe a sua percepção foi correta. Na de crédito, na de produção, não tem esse problema, porque eles não são trabalhadores, eles só colocam o bem, o ativo dele lá. Certo. Nessas aí ele coloca o trabalho dele. Então existem pessoas de má fé que se valem da filosofia cooperativista, colocam os cooperados e os cooperados não têm os direitos, e isso faz com que... E aí ele acaba tendo, aí consegue retirar recursos lá, acaba tendo rendimento sem ter que pagar os encargos. Por isso tem essa legislação, a Lei 12.690, que tem algumas obrigações a mais que as normais. Mas há casos de cooperativa que fugiu das suas... que cometeu algum tipo de vício, assim? Não, já existem. Quando a gente reconhece, a gente retira o registro. Nós estamos querendo agora até fazer um convênio com o PROCON para nos ajudar também, né, nessa questão, porque a OCB ela não tem no seu estatuto a prerrogativa de fiscalizar. Nós não podemos ir lá e multar. Nós podemos retirar da nossa sociedade, da nossa organização, mas ainda tem um problema que nós queremos evoluir nisso lá junto da JUSEG, de que a gente tire também o nome de cooperativa, porque aí vai manchar o nome do cooperativismo, né? Esse tanto de cooperativa séria que a gente tem aí, e às vezes uma cooperativa que faz o errado. Então nós estamos querendo, junto à JUSEG, trabalhar que as cooperativas que recebam o nome de cooperativas passem por um crivo da OCB anual para ver se está tudo ok. A gente avalia a sua história no cooperativismo, a sua aderência ao cooperativismo e também contar com a ajuda do PROCON para ser o nosso braço fiscalizador. Esse assunto, nós estamos com uma discussão agora recente com o pessoal da construção civil, né? O pessoal lá, o Razuc lá da ADEME, Mortado do Sinduscom, o Antônio Carlos do Secov, que eles são preocupados com as cooperativas habitacionais, né, que possam não ser cooperativas, sejam incorporadoras disfarçadas. E nós temos entendimento que nem eles nem nós queremos essas cooperativas disfarçadas. Então nós vamos atuar primeiro na conscientização da população, qual a diferença entre comprar por um modelo ou por outro. Todos têm vantagens, né? Primeiro a conscientização e segundo, fazer um selo de conformidade lá na OCB, né, para que aquela cooperativa que todo ano passa do nosso crivo, ela possa ter esse selo. Isso vai dar mais garantia para aquela pessoa que quiser empreender, porque ele passa a ser um empreendedor também, sob um modelo cooperativo. Perfeito. Vamos fazer mais um intervalo e já voltamos e vamos ver como fazer, né, para que a gente possa assegurar, garantir a integridade das cooperativas. Já, já. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje estamos falando de cooperativismo com o presidente da OCB,
Regional Goiás, e ele que também é presidente do Sistema S das Cooperativas de Goiás, Luiz Alberto Pereira. Então, o que vocês têm feito para garantir a integridade, digamos assim, evitar que as cooperativas possam ser, dominadas por pessoas inescrupulosas? O Sistema S, porque muitas cooperativas também às vezes agem de forma não aderente às regras por falta de conhecimento. E o Sistema S nasceu exatamente para tapar essa lacuna aí, e a gente atua na formação profissional e consultorias de dirigentes, colaboradores, e atua também até nos cooperados. E isso aumentou muito, é um dos responsáveis por esse crescimento, né, do cooperativismo, porque a profissionalização cresceu muito. Então o Sistema S trabalha muito nisso, o nosso SESCOP. E dentro do SESCOP nós temos os programas de diagnóstico. Nós rotineiramente vamos até as cooperativas e fazer um diagnóstico onde a gente verifica essa identidade cooperativista, ou seja, se ela está fazendo realmente o que a lei exige, se está fazendo as assembleias anuais. Aquela você me perguntou sobre as assembleias. Uma diferença das cooperativas, daquelas que você me perguntou, de trabalho, é que elas fazem 2 assembleias por ano. E as outras são obrigadas a fazer uma. Então, nós temos esse programa de diagnóstico, que a partir desse diagnóstico nós identificamos os pontos que nós temos que atacar. E agora estamos evoluindo para essa questão do selo, essa parceria aí com o PROCON. Queremos evoluir depois do selo das cooperativas habitacionais, a gente trabalhar no selo dessas cooperativas que trabalham com home care. E é nisso, melhorando, assim, estar mais presente perto das cooperativas, trazer as cooperativas mais para próximo, trabalhando mais junto delas mesmo. Se o cooperado se sentir prejudicado, ele reclama para quem? Só para o conselho de administração, para a diretoria? Ou ele pode reclamar também para algum órgão de controle? Olha, ele pode reclamar para a OCB. A OCB vai tomar as atitudes necessárias para excluir aquela cooperativa, se comprovado que está lesando o cooperado, para excluir. Mas às vezes o cooperado não quer acabar com a cooperativa, ele só acha que a diretoria não está se comportando de forma adequada. Aí nós chamamos a diretoria, propomos... Mas então existe um canal aberto na OCB para ele denunciar, para ele representar lá. Uhum. E nós chamamos a diretoria e propomos os nossos programas de diagnóstico, oferecemos as soluções, as consultorias necessárias, os treinamentos necessários. Nós temos treinamento em todas as áreas que você possa imaginar que levam na questão da gestão. Então, nós temos todo o interesse de ter cooperativas bem consolidadas e totalmente aderentes aos princípios cooperativistas. Tá, e como é que são pagos os custos da cooperativa? Cada cooperado tem que colaborar com a taxa? Como é que é isso? O Sistema S, ele é financiado pelos próprios colaboradores das cooperativas. Na folha de pagamento dos colaboradores, 2,5% é destacado e vai para o SESCOP, né? E é com esse recurso que nós financiamos esses cursos. Vez ou outro, um MBA, um curso mais caro, tem uma pequena coparticipação, que geralmente é a cooperativa que paga, mas muito pequena, a maioria dos cursos isso eu estou falando dos cursos, dos treinamentos que são dados para os cooperados e para a equipe de trabalho também. Mas eu estou me referindo aos custos da cooperativa, né? Porque ela tem imóvel, ela tem estrutura, tecnologia, tem funcionários trabalhando, tem diretoria. Como é que digamos assim, arrecadar os recursos... Para manter o sistema. Exatamente, para manter o sistema. Porque o SESCOP tem esse recurso que já é paraestatal, né? Tanto que o SESCOP, o recurso, ele é todo regulamentado e fiscalizado pelo TCU e CGU. Mas nós temos a OCB, que não tem esse recurso já vinculado. Nesse caso, nós temos 3 tipos de contribuição, né? Primeiro, a contribuição sindical, que porque nós somos o sindicato das cooperativas, nas negociações coletivas. Mas essa contribuição sindical caiu, não caiu? Caiu. Aquelas cooperativas que se dispõem, nós substituímos essa contribuição por uma contribuição confederativa. Então, mas é uma contribuição espontânea, mas quando elas percebem o serviço que a gente tem prestado, elas têm
tem contribuído. E todas essas contribuições são em cima do tamanho, do capital social. Essa é uma contribuição, assim, que mantém a parte sindical da OCB. Da OCB. Temos a contribuição cooperativista, que é definida nessa lei 5764, é uma vez por ano também, em cima do capital social. E temos uma contribuição de filiação, porque nem toda cooperativa que é registrada ela é filiada. Aquela que quer ser filiada, que aí pode participar do processo eleitoral, pode votar na Assembleia, ela se filia e tem também uma taxa de filiação. Então são essas as taxas. Não são altas as taxas, né? Então a cooperativa ela não entra, os benefícios do sistema são extremamente maiores do que o valor, e principalmente na parte do SESCOP, que já é obrigatório, então ela recolhendo ou não, talvez seja mais alta a contribuição cooperativista, mas fica mais alta exatamente para as cooperativas de crédito, cujo capital está sempre subindo, mas também são cooperativas que são mais estruturadas e elas estão dando a sua contribuição também para o sistema cooperativo geral. Ok. Existe um valor mínimo para se tornar um cooperado? Cada cooperativa tem uma regra, né? Depende da sua. Tem cooperativa aí que com R$20, uma cooperativa de crédito com R$20, torna-se o cooperado. Uma cooperativa de produção, um saco de soja torna-se o cooperado. Cada cooperativa tem uma regra. Pois é, e cada cooperado é um cotista, tem uma cota, ou um cooperado pode ter várias cotas? Um cooperado pode ter várias cotas, mas isso não define poder nenhum dele dentro da cooperativa. Lá, cada cooperado um voto. Não importa se ele tem 1000 cotas ou 20 cotas. Um cooperado pode vender a sua cota para outro cooperado? Dentro da cooperativa, pode. Ele pode transferir. Então pode acontecer de um cooperado comprar todas as cotas de todos os outros cooperados e ele se tornar um cooperado sozinho. Não porque a cooperativa, para ser uma cooperativa, tem que ter no mínimo 20 cooperados. Então ele pode comprar de todo mundo, mas para ficar cooperativo tem que ficar 20 ali, no mínimo, porque uma cooperativa, a exceção dessas de trabalho, que são 7, você começa uma cooperativa de crédito, você não começa, ou uma cooperativa de produção, você não começa com menos de 20 cooperados. 20 cooperados. Tem até uma piadinha, obrigado aqui, diz que Jesus Cristo montou a igreja e não montou uma cooperativa, porque só tinha 12 apóstolos. Se tivesse 20, seria 20, seria uma cooperativa. Pois é, mas é possível uma cooperativa deixar de ser cooperativa? Pode, se a Assembleia dos Cooperados resolverem liquidar uma cooperativa, ela pode deixar de ser. E aí vira uma empresa, pode virar uma empresa, ou acabar, simplesmente liquidar. Ela pode acabar, os cooperados podem decidir que vai virar uma empresa, e aí eles vão devolver as cotas, a participação de cada um, e aí aqueles que remanescer quiserem começar, pode fazer uma sociedade, por exemplo. Porque já há cooperativa de crédito que deixou de ser cooperativa e virou banco, né? Não conheço, professor. O Banco BIC. Não, mas nunca foi cooperativa. Foi, uma cooperativa no Pernambuco. Certeza? Certeza, absoluta. Então só está me contando a novidade, eu vou ter... Quem me falou era o dono do BIC que me falou isso. Era uma cooperativa? Ele disse que era uma cooperativa e que o pai, a família dele fundou e depois... Existem muitos casos. Eu não entendi na época como é que isso foi possível, mas ele me falou isso. Não, sabe que é possível porque às vezes as pessoas acham melhor, ainda mais quando é familiar, montarem uma cooperativa, né? Pode ser que um pequeno grupo montou uma cooperativa e depois resolveu transformar num banco. Eu vou até pesquisar, eu não sabia dessa história, mas eu vejo assim, muitos produtores de algodão que têm cooperativa, mas a cooperativa está restrita ali à sua família, né? Não tem interesse de ser maior. Certamente que o modelo cooperativo favorece também fazer as transações. Mas a minha pergunta visava o seguinte, então, na verdade, uma cooperativa, desde que a Assembleia dos Cooperados decida, ela pode deixar de ser uma cooperativa e, portanto, ganhar outra configuração depois. Né? Porque a Assembleia é soberana, né? A Assembleia é soberana e ela define os rumos e pode simplesmente decidir lá, por maioria, liquidar, encerrar, e aí, lógico, tem que fazer todo o processo de
de reversão do modelo. Se alguém quiser abrir uma cooperativa, pode procurar o OCB lá, que a OCB dá toda a informação como proceder. É uma das nossas funções orientar, a gente orienta, primeiro faz um processo de sensibilização para ver se quer realmente, depois faz esse processo junto com o SEBRAE de ver a viabilidade e estando tudo certo, a gente orienta como fazer uma Assembleia de Constituição, um estatuto, fazer uma ata. E aí nós estamos todo esse acompanhamento, pode nos procurar lá. Tá, ok. Para encerrar, a cooperativa, ela é registrada na Junta Comercial também? Na Junta Comercial. Ok. Bom, seu Luiz Alberto Pereira, muito obrigado pela presença. Infelizmente, nosso tempo acabou, temos que encerrar. Agradeço muito a presença do senhor aqui, muito boa noite, muito obrigado pela colaboração que deu aos nossos telespectadores. Obrigado. Eu agradeço, professor. Acho que foi um tempo generoso que nos concedeu e pudemos explorar bem o tema. Estamos sempre à disposição de vocês. Ok, para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.